Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim, Léo Jardim e digo mais. Léo Jardim. Senhoras e senhores, o Vasco vai para os pênaltis. Precisava, tinha necessidade. A gente precisava ficar com o coração na mão. Não tinha necessidade. Mas, na verdade, se você parar para ver o jogo, o CSA, o caramba, meu Deus do céu, o Operário, da onde que eu tirei CSA? O Operário, ele fez por onde merecer o empate. O Vasco não era para ter permitido, mas assim, o time mereceu, mas Léo Jardim tava lá. Graças a Deus, cara. Nossa, Deus do céu, na moral mesmo. Vamos falar desse jogo. Gente, olha só, o time do Fernando Diniz veio a campo com esses 11 jogadores aqui, exatamente a mesma coisa que sempre vem. Desde que o Fernando Diniz chegou, é isso aqui, é o que tá tendo. A gente tem mais uma vez o Luiz Gustavo sendo titular, porque, né, zaga querendo voltar ainda, mas nunca que volta e tal. É o mesmo time. E aí, depois, o que a gente vai ter... Cara, como é que chegava o Vasco pra hoje? A gente vê aqui a foto do Diniz, mas todo mundo sabe que o primeiro jogo não era do Diniz, a gente tava ainda naquela troca de treinador, aquela maluquice danada. Então, assim, o Diniz vem pra tentar consertar um problema, porque o Vasco jogou fora de casa, mas, cara, por mais que era fora de casa, é o Operário, tá ligado? E um time que supostamente tá priorizando Copas, a gente respeita o Operário, mas a gente não pode cogitar perder para ele, tá ligado? Enfim, a gente veio a campo hoje com o Diniz na beirada dele, tentando corrigir um problema que nem foi ele exatamente que criou, tá ligado? Esse era o cenário, o Operário supostamente experiente, um time que não tem muito medo, mas eu acho que os caras tiveram medo até de menos. Existe essa expressão? Não sei. Mas assim, eles mostraram uma frieza, os caras estavam dando cavadinha dos pênaltis. Assim, virou bagunça. E o Lloyd? Vamos falar disso tudo. Antes, cara, Flash Score, melhor aplicativo de estatística de futebol. Nem for me enrolar muito. O link tá aqui na descrição, você entra lá. Cara, tem tudo que você precisa pra saber como é que foi um jogo, como é que serão os próximos jogos, tá ligado? Que dia que vai acontecer. Enfim, link aqui embaixo é realmente bem bom. É de lá que eu tiro as estatísticas que eu trago aqui. Baixei, link gratuito aqui embaixo, certo? Pessoal, vamos falar de bola rolando, porque olha só, como é que começa esse jogo? Começa com o Vasco atacando mais, mas quem chegou com perigo a primeira vez, você vê a bola aqui saindo colada à trave, foi o time do Operário. Então assim, o Vasco, ele tinha mais posse de bola, pelo menos no começo do jogo. O Vasco tinha mais finalizações, mas é aquilo, finalização sem muito perigo, sem, sabe, agredir muito o adversário. Quem levou perigo de verdade pela primeira vez aos 19 do primeiro tempo foi o Operário, e essa é uma das coisas que mais vai se repetir no jogo. Eu acho que o Vasco, ele mostrou ali algumas evoluções no ataque e tal, mas teve muito problema defensivo. Esse aqui é o primeiro deles. Depois, pessoal, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente tem o Fernando Diniz entrando numa noia dele aqui, fazendo umas caretas, umas caras de bocas, uma maluquice dele lá, assim, só Deus sabe o que tá passando na mente do vilão nesse momento, tá ligado? Se ele tá tentando se manter concentrado, se ele tá tentando não ficar puto com o erro de alguém, não sei. Fernando Diniz, ele é meio malucão, essa parada é dele mesmo. Enfim, depois a gente chegou no ataque pela primeira vez com perigo. Aqui um chute do PH pra defesa do goleiro deles. Cara, é igual eu falei, o jogo tava lá e cá e tal, o Vasco atacava mais, mas não era um domínio. O primeiro tempo já não foi muito bom, o segundo vai ser ainda pior. Então assim, é bizarro, e não é de agora, não é depois que o Fernando Diniz chegou, isso já vem de antes, tá ligado? É bizarro como que às vezes o Vasco joga melhor contra times melhores do que contra times piores. O Vasco joga melhor, sei lá, contra o Flamengo e Palmeiras do que ele joga contra o Puerto Cabello, contra o Operário. O Vasco, ele tem tido problemas com times menores, pequenos, mais fracos, não dá pra entender. Enfim, aqui um ataque nosso, o goleiro defende, o Coutinho reclama ali na sequência do lance que queria um passe e tal, pá, mas enfim, nada demais não. Depois, o que a gente vai ter é o gol do Ryan, que bom que fez. Olha só aqui o que acontece, bola com o Operário, o zagueiro dá mole, o Ryan rouba, parabéns pra ele, ele enfia aqui, enfia não, ele entra dentro da área, ele solta uma pancada, o goleiro franga, gol do Vasco, gol do Ryan, 7º gol dele em 63 jogos que ele tem com o Vasco. Cara, o que dá pra falar aqui? Primeiro, parabéns ao Ryan, tá ligado? O Ryan, em vários momentos, 2023, 2024, ele fez eu questionar se ele era alguma espécie de jogador promissor ou não, porque teve momentos que ele era muito cansado dentro de campo, mas enfim, agora com o Diniz gritando muito no pé do ouvido dele, ele continua jogando bem. Eu espero que o Diniz consiga extrair tudo que se tem de melhor do Ryan, tá ligado? Curioso reparar nesse lance que ele faz o gol no lado inverso ao dele, porque naquela ponta ali quem joga é o Nuno, mas ele tava lá e tal, uma liberdade e tal. Ele falou em entrevista que o Diniz cobra
bastante dele, mas parece que ele entende que isso é positivo, tá ligado? Cara, o Diniz deve ser chato, o Diniz fala muito no pé do ouvido ali do jogador, mas é tentando tirar o melhor pra ele, então que o Ryan consiga, sabe, colocar o melhor futebol dele em campo. Agora sim, todo o mérito do Ryan de ter roubado a bola, de ter acertado o chute, mas uma coisa eu não posso deixar de comentar. Cara, o goleiro contribuiu também. É uma pancada que vai no gol, é verdade, é um chute muito forte, mas o goleiro contribuiu. E por que eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui? Porque assim, e se fosse um outro goleiro? Se fosse um outro time, um goleiro um pouquinho melhor, talvez esse gol não tivesse acontecido. E aí, se esse gol não acontece, teria ficado 1-0 pro Operário, a gente tinha perdido esse jogo. Além do erro do frango do goleiro, tem também o zagueiro, que acabou se embolando ali e perdeu a bola. E por que eu tô falando disso? Gente, talvez se fosse um time um pouquinho melhor, a gente tivesse sido eliminado. Por mais que tenha aquele dilema que eu acabei de falar, que normalmente contra time melhor, a gente joga melhor também. Não faz muito sentido, mas o ponto é o seguinte, teve 2 falhas consecutivas do time deles, e aí o Ryan soube aproveitar essas falhas e fez o gol, mas houveram falhas. Assim, uma coisa é quando o time faz o gol de uma jogada bonita e tal, merecendo completamente, outra coisa é quando um falhou aqui, outro falhou ali. Parabéns ao Ryan que soube aproveitar isso, mas a gente só conseguiu fazer gol no Operário em 90 minutos mais acréscimos em falhas, o que é preocupante, pelo menos pra mim é o que eu acho. Mas enfim, méritos do Ryan aqui, que né, ele fez a jogada dele ali, soltou uma pancada pro gol, tava no lado invertido e tal. Tomara, como eu disse, que o Diniz traga pra fora o que ele tem de melhor, tá ligado? Enfim, pessoal, depois o que a gente tem é, como eu falei, o Vasco mais uma vez se mostrando meio fraco defensivamente. Eu não sei se é porque o Diniz acabou de chegar, eu não sei se é porque falta jogador bom o suficiente pra ter uma zaga boa, mas olha só, aqui o Léo Jardim, ele vai ser primordial pra gente não tomar o gol de uma baita jogada do time do Operário. Olha só, a bola tá aqui, tocou lá em cima, recebeu embaixo, Bosquilha vai deixar dentro da área, o atacante de primeira, cara, olha a jogadaça e a defesa do Léo Jardim, que aqui mais uma vez ele defende com a coxa, tá vendo aqui, ó? Assim, cara, como eu venho falando, tá? Eu acho que tem 2 jogadores no Vasco que, apesar de não serem perfeitos, você criticar é meio loucura. Primeiramente o Verratti, todo mundo sabe. Segundo, o Léo Jardim. O Léo, ele não foi só herói no pênalti, e de novo, né? Porque no ano passado a gente só chegou na semifinal da Copa do Brasil porque o Léo foi pegando pênalti, porque assim, o Vasco jogou muitos pênaltis, o Vasco participou de muitas disputas de pênaltis. Mas não só isso. Hoje o Léo pega durante o jogo também. Aqui é uma bola que vai meio que no meio do gol, mas ele tá lá, ele tá bem posicionado. Se a bola vai no meio do gol, mas ele tá mal posicionado, é gol, tá ligado? Então existe o mérito dele aqui. E assim, curiosa a boa jogada do Operário. Não sei se foi na base da cagada que tudo deu certo ali, mas uma jogada muito mais bonita até do que o gol do Vasco, tá ligado? Mas o Léo sendo mais uma vez herói. Cara, é assim, eu falo isso e pode parecer maluquice na minha cabeça, mas eu realmente já vi gente falando que ele é frangueiro, que ele é mão de alface, que ele é bracinho de jacaré, de dinossauro. Cara, é aquilo, eu reconheço que ele não é perfeito. Se ele fosse, ele não estaria no Vasco. Vamos falar essa verdade aqui, todo mundo sabe. Pô, se fosse um baita goleiro, se fosse o Manuel Neuer, né, não estaria aqui. Mas assim, é um bom goleiro. É um muito bom goleiro, tá ligado? É um baita goleiro. Não é Manuel Neuer, mas é um baita goleiro. Então, assim, você, por um jogo ou outro que talvez ele tenha falhado, que pode acontecer, tá ligado? Já aconteceu. Mas por causa de uma coisinha aqui e ali, você criticar Léo Jardim, eu acho que é ser muito utópico. É sonhar demais. Porque assim, gente, no mundo ideal, porra, a gente teria o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Neymar, o Neuer, Maldini, Sérgio... No mundo ideal, o Vasco só teria jogadores bons, tá ligado? No mundo ideal, no mundo dos sonhos. Mas vamos lidar com a realidade? Pro nível do Vasco hoje, você reclamar do Léo Jardim, pô, tu tá chapando. Assim, não tem outra... Sabe, eu reconheço que, por exemplo, com os pés, ele é meio mais ou menos. Mas com os pés, tudo bem. Olha o tanto de coisa que ele faz pra comer. Enfim, tá certo criticar o Léo Jardim no Vasco? Pra mim, não. Pra mim, você tá completamente viajando na maionese, tá ligado? Enfim, depois, intervalo do primeiro tempo, o Vasco termina os primeiros 45 minutos ganhando. Só que assim, cara, não é um futebol apresentado tão bom quanto o jogo contra o Fortaleza. O que é normal também, porque aquele jogo foi praticamente perfeito e tal. A gente esperar que vai ser daquela forma todo dia é meio foda, tá ligado? Mas assim, já é, o ponto que você precisa entender é que já é um futebol inferior.
Em números, a gente tinha até mais finalizações, eu até anotei aqui, são 9 contra 6. Então, assim, a gente tem mais finalizações, mas também não é o dobro, não é o triplo, é 9 contra 6, tá ligado? Eles finalizaram bastante também, eles levaram perigo, eles exigiram até mais do nosso goleiro do que a gente do deles. Porque, assim, quando a gente chegou lá, o goleiro aceitou, o goleiro frangou, tá ligado? Mas, tirando isso, não tiveram outras, nossa, grandes defesas. Teve uma no chute do PH e acho que só, tá ligado? Então, assim, é meio preocupante que o nosso goleiro tá tendo que aparecer mais do que o deles. É meio complicado. E na posse de bola? Porque, né, o Diniz é conhecido ali por ser o cara da posse de bola e tal. Posse de bola praticamente igual. 58 a 42. Ó, 52 a 48. Embolei tudo. 52 a 48, isso é praticamente empate, tá ligado? Isso é margem de erro ali e tal. Então, assim, é um jogo já bem mais criticável. Não foi um jogo tão bom, não. Mas calma lá, que vai piorar. Mas antes de piorar, como é que começa o segundo tempo? Com o Verratti tendo uma baita chance com os pés, num lance que, se eu não me engano, veio do Piton, que foi dado impedimento, mas que, se o Verratti faz o gol, não seria impedimento, porque claramente tava válido, tá ligado? O lance tava valendo, levantou lá a bandeirinha na hora, mas enfim, se tivesse sido gol, o VAR entraria e provavelmente veria que o gol era válido. Aqui, cara, esse é o tipo de lance que o Verratti mostra que, nesse caso aqui, ele realmente com os pés ele deixa a desejar. Inclusive, foi um jogo ruim hoje do Verratti, tá ligado? Que bom que pelo menos o gol de pênalti ele fez. Quando ele foi pra cobrar o pênalti, eu falei, ai meu Deus do céu, só falta fazer igual o Pedro Raul. Mas graças a Deus, surpreendendo um total de 0 pessoas, ele não é ruim igual o Pedro Raul, ele converteu o pênalti. Mas enfim, aqui, cara, uma baita chance e ele chutou tipo rasteiro em cima do goleiro. Ele faz gol com os pés, a gente sabe. Ele fez 2 gols com os pés no último jogo. Mas esse lance aqui que ele precisa carregar, ajeitar a bola, às vezes ele demora demais pra ajeitar, às vezes ele chuta meio... Assim, ele tem essa parada, tá ligado? Mas é muito bom jogador, a gente releva porque ele compensa de outras formas. Mas enfim, boa chance do Vasco, apesar do gol não ter acontecido. Depois, cara, a gente tem mais um grande momento, se eu não me engano aqui é um chute do Piton, uma grande defesa, agora sim a gente exigindo o goleiro deles pra aparecer um pouco mais, tá ligado? Ou você defende, ou a gente vai fazer 2-3. Então, assim, o começo do segundo tempo, ele teve ali alguns bons lances, mas logo depois a coisa desanda. Conforme o segundo tempo vai acontecendo, o Vasco vai, sei lá, recuando, e é engraçado que o pessoal da transmissão do Sport TV falava que, o Diniz não tá gostando desse recuo, tá ligado? Mas o Vasco tava recuando mesmo assim. Então não sei o que tá acontecendo, não sei se o Diniz não tava conseguindo gritar o suficiente, embolei, perdão. Não sei se o Diniz não tava conseguindo gritar o suficiente pra galera sair, não sei se a galera não tava ouvindo ele, mas enfim, o Vasco começa a recuar. Isso é um fato. E aí é muito foda, porque assim, gente, com todo respeito ao Operário, mas você vai recuar pro Operário dentro de casa. Assim, se você vai levar uma Copa do Brasil mais a sério, no sentido de que, eu planejo ganhar isso aqui, não dá pra ter medo do Operário. A gente tem respeito, porque o histórico recente do Vasco, tem até eliminação pro ABC dentro de casa nos pênaltis. Então, assim, se a gente caiu pro ABC, a gente tem que respeitar todo mundo, tá ligado? Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é ter medo. Assim, respeito tudo bem, ter medo pro Operário dentro de casa é meio problemático. Enfim, depois disso, depois dessa boa defesa do goleiro deles aqui, cara, começa os vários buracos da defesa vascaína aparecer de novo. Esse lance aqui é igual ao lance do Verratti, foi dado impedimento lá no campo, mas se o gol acontece, não aconteceu. Se o gol acontece, provavelmente não estaria impedido. Então, assim, olha a grandiosa... O Verratti de cabeça nisso aqui sozinho ele fazia. Enfim, o cara cabeceou completamente errado, perdeu o gol. Se ele não perde, se a gente não conta com a sorte, se a sorte não tá do nosso lado, isso aqui seria validado, tá? Então, assim, cara, muitas vezes... O Vasco melhorou desde que o Diniz chegou? Tem coisas que sim. A gente tá tendo ali algumas melhores perceptíveis e tal, mas defensivamente, como eu já falei no último vídeo do último jogo, defensivamente a coisa tá meio feia. Defensivamente a gente tá permitindo o outro time flertar demais com o gol, tá ligado? E uma hora ou outra ele vai acabar conseguindo fazer. Foi o caso de hoje, mas antes da gente falar do gol, enfim, a gente conta com a sorte nesse momento aqui e depois a gente tem, mais uma vez, Léo Jardim salvando. Cara... Assim, que bom que passamos, que maravilha. Mas não dá pra tratar isso aqui como um bom jogo. A gente sai de uma partida maravilhosa, quase perfeita, que foi 3, mas poderia ter sido 5, e cai num jogo que foi 1-1, com classificação nos pênaltis, mas poderia ter sido 2-1 pra eles, poderia ter sido 3-1 pra eles. Então, assim, mais uma vez, Léo Jardim...
E aquilo, pô, de verdade, de novo, o mesmo assunto. Se você acha que o Léo Jardim não é muito importante pro Vasco, você tá brigando contra a realidade, é basicamente isso, não tem mais o que eu te falar, não. Depois, cara, a gente tem o goleiro deles tendo que defender e tendo que defender o quê? Um chute do Lloyd. É certa a postura do Lloyd no Vasco? Olha só o que acontece aqui. Vamos ver o lance, porque olha só, ele pega a bola, ele já tinha meio que ignorado o Diniz, ele decide chutar de longe, ele acerta um chutaço, defesa do goleiro, um grande lance, pô, bacana, né? Então, logo na sequência... Pô, isso aqui não é engraçado não, mano. Isso aqui é feio, isso aqui não dá pra aceitar não. Pra você que talvez não viu o jogo, mas tá vendo meu vídeo, deixa eu te contextualizar. Pra você que já viu, você já sabe. O Diniz chamou, em determinado momento do jogo, quando o Lloyd já estava no campo, já estava jogando. O Diniz chama o Lloyd meio que, sabe, ele faz com... Ah, não vou não, tá falando demais. Meio que isso. E aí depois o Lloyd decide tentar esse chute, ele acerta o chute, mas ele não faz gol. Mas mesmo assim ele decide mandar um... E aí, fala agora. Rapaziada, sem sacanagem, isso aqui é legal. Isso aqui é muito divertido. Se você torce para outro time, certo? Se isso aqui realmente foi pro Diniz, que é o que parece, é um desrespeito com o técnico. Assim, não existe você meter marra num gol que você nem fez. Pô, é o primeiro caso de comemoração sem gol. Normalmente você faz o gol e aí você comemora. Você fala, eu tô aqui. Você faz o si do Cristiano Ronaldo. Isso aqui é uma comemoração sem gol. E aí, assim, imagina se a gente tivesse sido eliminado. Olha que legal. A gente ganhando só de 1-0 e o cara tá assim, ó. Fala aí, me critica agora. Isso aqui é inaceitável. Isso aqui é inaceitável, tá ligado? O Lloyd, cara, ele parece ser um bom jogador. Ele tenta e consegue acertar alguns dribles ali, que é um bagulho da hora. Ele fez uma baita jogada pro Verratti, que o Verratti também acabou perdendo, porque com os pés você tá ligado como é que é o Verratti. Ele demorou pra chutar, chutou mal. Mas ele fez uma baita jogada. Então você vê que ele tem alguma coisinha aqui ali. Mas, cara, ele parece que ele tem uma dificuldade de, sabe, respeitar o que tá acontecendo. Ele não consegue levar a situação a sério. Isso aqui é coisa que você faz na pelada, tá ligado? Seu amigo te criticou, você vai lá e faz um gol, e você fala, e aí? Fala agora. Ele tá fazendo isso no futebol profissional, tá ligado? Isso aqui muito provavelmente é pro Léo Jardim, pro Diniz. E se não foi pro Diniz, se foi pra torcida, aí pior ainda, né? Aí pior ainda. Porra, tu nem fez gol, tu tá zoando a torcida? Enfim, que bom que a gente passou. Eu acho que, porra, eu gostaria muito... Eu gostaria muito de ter uma câmera lá no vestiário agora pra ver o que o Diniz vai falar com o Lloyd. Porque o Diniz chama ele pra conversar, ele não vai. O Diniz deve estar descascando ele lá agora. Assim, não leve a mal esse descascando, deve estar, né, martela. Porra, o Diniz deve estar brigando com o Lloyd, certo? Pra vocês não levar pro outro lado. Enfim, eu gostaria muito de ver o discurso motivacional do Diniz. Eu acho que deve ser interessante. Mas, cara, de verdade, isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Eu acho que pra galera que tava achando o Lloyd é piroca das ideias. Assim... Se tivesse 3-0, 4-0, eu até entenderia um pouquinho mais. Ainda seria errado, mas eu entenderia um pouquinho mais. 1-0 tomando pressão pro Operário, enfim, eu achei ridículo. Eu espero que o Lloyd ele possa melhorar essa parada de, mano, entender que ele tá jogando um campeonato sério, que isso aqui é um time grande, que ele vai ser cobrado, tá ligado? Eu espero que, sabe, possa cair a ficha dele na onde que ele tá jogando, que isso aqui não é mais bagunça. Que, porra, se ele tava, sei lá, na onde do Antalyaspor, não tá mais lá. Certo? Isso aqui é futebol brasileiro, isso aqui é Vasco da Gama. Enfim, eu espero que ele caia na real, porque, como eu disse, ele é um cara que ele consegue fazer umas gracinhas ali e tal, que é umas coisas legais, tá ligado? O Verratti poderia muito bem ter feito o gol que ele recebeu o passe do Lloyd. O goleiro poderia ter aceitado. Esse chute aqui poderia ter sido um golaço, mas não foi. Então, assim... Baixa um pouco a bola, leva um pouco mais a sério. Pô, tu joga a bola, sabe? Dá pra ver que ele tem ali uma gracinha, ele sabe fazer uma parada, ele tem um recurso, ele incendeia o jogo, só que ele tem que ter cuidado pra não colocar fogo em si mesmo. Enfim, dito isso, depois que a gente tem gol do Operário, aí... Cara, vamos lá, olha só. 47 do segundo tempo. Aí o que acontece? O Vasco, que já vinha sofrendo uma chance ou outra e estava parando e estava contando com o Léo Jardim, olha só, domina lá na lateral, cruza dentro da área, aí vai surgir o ex-São Paulino aqui, a bola vai lá na trave e gol. 1-1 Vasco, gol do Ademilson.
Cara, isso aqui é lamentável. Isso aqui é lamentável, de verdade. Você tomar gol, isso aqui é aquele tipo de gol... Nossa, mas que dá uma raiva, que se... Primeiro, assim, acontece o gol e eu fico... Cara, será que não tá impedido? Será que não tava nada impedido? É lamentável. Como eu falei, a gente tem que observar se o Diniz vai conseguir corrigir essa marcação do Vasco. O Vasco tomou 1. Poderia facilmente ter tomado 2, 3. Facilmente. Poderia. Isso não pode continuar acontecendo. Então, o Vasco melhorou com o Diniz? Teve uma melhorazinha, sim. Teve. Mas defensivamente tá complicado. Certo? Enfim, vai para os pênaltis e lá nos pênaltis, Léo Jardim aparece. Léo Jardim pega não só uma, como 2. Deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Léo Jardim tem. Começou o vídeo com ela. O Léo pega. Enfim, gente, destaques desse jogo. Primeiro, positivo. O Léo Jardim é um monstro de goleiro. Léo Jardim é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Salvou durante o tempo normal e salvou também nos pênaltis mais uma vez. Mais uma vez. O Lloyd, ele tem que mudar, esse é o segundo ponto. Primeiro, o Léo Jardim. Segundo, o Lloyd, ele não pode ter essa postura. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é time sério, tá ligado? Por mais que, às vezes, porra, aconteça um monte de bizarrice engraçada no Vasco, mas esse tipo de postura não é aceitável dentro de campo. Pô, se ele tivesse feito o gol, seria uma postura feia. Tá ligado? Mas aí você ainda poderia falar, lá, ele tem marra. Mas tipo assim, uma coisa é o Romário ter marra. Porque o Romário é o Romário. Entendeu? Outra coisa é, né, o Lloyd ter marra. E terceiro tópico, cara, a zaga do Vasco tá mal. E não só a zaga, os 2 zagueiros, mas o sistema defensivo, que inclui meio campista também, os volantes, os laterais, tá mal. Tá mal. Enfim, mas pelo menos classificamos. É isso. Dia de raiva, mas que termina com felicidade. Eu evito gritar aqui para não incomodar os vizinhos, mas quando o Léo Jardim pegou aquela que se ele não pegasse a gente estava eliminado, eu devo confessar aqui que os vizinhos ouviram palavras de baixo calão. Vamos colocar assim para nos manter aqui educados. Os vizinhos ouviram algumas palavras meio obscenas. Obrigado, Léo Jardim, por isso. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir.